Pessoal, vamos começar falando aí então uma matéria nova sobre as orações subordinadas substantivas. É um assunto que cai pouco em prova, ou melhor dizendo, cai em provas muito específicas, as provas que te exigem um maior grau de conhecimento da língua portuguesa, ok? Vamos lá. Já começamos aqui, ó, com a figurinha, comentando a figurinha, mais ou menos. Aqui, ó, a figurinha está me dizendo o que, gente? Está me dizendo que isso aqui é uma receita de bolo, certo? Quando cair uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, vai ser o que? Uma receita de bolo, ou melhor, oração, só que ó, subordinada, substantiva. Isto vai ser uma receita de bolo. Vamos ver? Olha só, mas é difícil. Veja, o que o examinador está cobrando aqui? Vamos lá? Todo o trecho subsequente ao termo difícil, ele funciona como complemento desse termo. Veja, o que funciona como complemento do termo, não se iluda com o nosso querido examinador, que ele vai querer te enrolar. É difícil o que? Dizer se a maior turbulência depende de uma crise moral, blá, 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 blá. Se eu fizer isso, eu vou estar errando, porque difícil não é o meu verbo. Então, você tem que cuidar com isso. Então, eu tenho que pensar no que? É difícil, complemento com quem? Com esse terminho aqui, ó, que vai ser o salvador da pátria. Então, mas é difícil isso, ou mas isso é difícil. Então, o isso ele está substituindo na frase o nosso querido salve, salve sujeito. Então, vai ser uma oração subordinada, substantiva, porque eu uso isso. E aqui estou funcionando como um sujeito, então vai ser subjetiva, certo? Subjetiva. Perfeito? Então a questão está o quê? Como um complemento desse termo? Não, ele não é complemento, ele é o sujeito. Questão errada. Questão 2. Questão 2, veja só. A palavra ser classifica-se como conjunção. Introduz uma oração completiva. Completiva. Cuidado com o CESP ou SEBRASP, ok? Hoje em dia o nome já não é mais CESP, é SEBRASP, mas 2014 mudou e o pessoal ainda fala do CESP, mas tudo bem. Vamos lá, oração completiva. O CESP, quando traz o termo oração completiva, ele está se referindo a todas as orações subordinadas substantivas. Como assim? Oração subordinada substantiva, ele vai ser o que? Uma oração completiva para o CESP. Isto é gênero para o CESP. Gênero para o CESP. Para as demais bancas, oração completiva nominal será quem? Somente a oração na qual exista o completivo nominal, ou seja, que exerça uma função de complemento nominal. Mas no CESP eu trouxe só completiva e coloquei um ponto aqui, ó. E não tem o que? Completiva nominal. Ele não está perguntando se ali após o ser vai ter o complemento nominal. Ele não está falando isso, está falando que é um gênero. Se ele está falando um gênero, a palavra ser classifica-se como uma conjunção e introduz uma oração completiva. Para eu saber que é uma oração completiva, o que eu vou ter que fazer? Vou fazer novamente o que? Perguntar, colocar o tal do isso. Então veja, no que vai ser impresso pode decidir
isso, certo? Consegui. Se eu coloquei o isso, então vai ser uma oração subordinada substantiva, perfeito? Então o se introduz uma oração substantiva, portanto, se ele introduz uma oração substantiva, portanto, o se, nesse caso, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma conjunção. Vai ser uma conjunção, o que? Integrante. O que é um integrante? Significa que eu não posso tirá-la. Veja só, ó, no que vai impresso pode decidir o autor vai ser entendido ou não. Veja que é integrante. Se o autor, então esse se é integrante, é necessário para trazer a coerência para a frase, ok? Então veja, vamos continuar. Então nós vimos que é complemento, perfeito. Vamos continuar agora verificando o que? Qual é o tipo de oração subordinada substantiva que é essa? Ok? Então vamos lá. Então completiva a gente já viu. Então uma coisa importante que nós vimos que completiva ela não é completiva nominal, porque o CESP está trazendo oração completiva como gênero. Isso nós já batemos bastante, ok? Agora os complementos verbais. Agora eu vou verificar o que? A palavra se. Eu vou verificar que introduz daqui para frente. Então eu vi que pode decidir isso. Agora, aqui eu tenho um verbo. Tem verbo ou não tenho? Aqui eu tenho um verbo. Se aqui, esqueci o R aqui, deixa eu apagar o nosso Rzinho. Beleza. Aqui eu tenho um verbo, perfeito? Agora, se eu tenho um verbo, pode decidir a pergunta para achar objeto direto. Decidir o quê? Decidir o quê? Vai me responder, a resposta vai ser quem? Lembra? Objeto direto. Objeto direto. Então, o se vai introduzir a oração, uma oração completiva, vai introduzir uma oração completiva. Por que oração completiva? O CESP, novamente, pelo amor de Deus, o CESP entende que todas as orações subordinadas substantivas, elas são orações completivas, porque é um gênero. Cuidado com a oração completiva nominal, que aí eu estou trazendo a espécie de uma das orações substantivas, ok? Perfeito? Então, ok. Então, a questão ela está correta? Está correta. Beleza? Veja, as orações subordinadas, a oração completiva, que é o caso da questão, faz parte do grupo de orações subordinadas substantivas, que são introduzidas por uma conjunção integrante, exerce uma função sintática dentro do período. Isso aqui para as demais bancas, ou a maioria delas. Para o CESP, oração completiva. Oração completiva não faz parte do grupo de orações, que é essa daqui, ó, mas é o que? O gênero, certo? É o global, é o todas elas. Então, para o CESP, é esse aqui, ó, orações
substantivas. Então, nesse caso, são orações completivas para o CESP. Por isso que ele trouxe lá que era oração completiva, ali foi objetiva direta. Tá entendendo o que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Que se no comando da questão tivesse o C, classifica-se como uma conjunção, perfeito, uma conjunção integrante, introduz uma oração completiva. Se fosse para outras bancas, ele ia trazer o que? Isso aqui, ó, completiva nominal, provavelmente está errado. Ok? Mas como é gênero, é o que? Uma completiva? Sim, é uma completiva, uma oração subordinada, objetiva direta. Certo? Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Ok? Então, isso aqui nós já falamos. Então, as subordinadas completivas são chamadas de integrantes na tradição do uso brasileira, segundo o Celso Cunha. São basicamente orações introduzidas normalmente pelas conjunções que ou se. Beleza? Então, nesse caso aí, ele foi introduzida pelo C. Show! Questão 3. No texto é que caracteriza-se como uma expressão expletiva empregada para realçar, expletiva para realçar, expletiva, vou pensar no pavão, serve para realçar o conteúdo, mas nada mais, nada menos do que isso, não serve para mais nada. Então, é que ele vai o que então? Ser uma expressão que vai ser empregada para realçar o restante aqui, ó, não os inquietam aqui os extraordinários portentos, nem a esperança deles. Beleza, vamos voltar na comando da questão, vai olhar aqui, veja, ou porque o fascínio do Oriente ainda absorver-se em demasia os seus cuidados sem deixar margem a maiores surpresas. A verdade é que os inquietam. A verdade é que não os inquietam. A verdade é que não os inquietam. Veja, ele está dizendo que é expletivo. Então a verdade não os inquietam. A verdade não os inquietam. A verdade não os inquietam. Veja, esse termo, a verdade não os inquietam, se eu retirar a partícula expletiva, que aliás não é expletiva, certo? A expletiva é realça, mas nesse caso, quando eu retirar, vai ter prejuízo para a coerência do período. Se eu vou ter problema, se eu vou ter prejuízo com a coerência do período, a expressão ela não pode ser expletiva. Se a expressão ela não pode ser retirada, por sua vez, então vou ter o quê? Uma conjunção integrante. Ok? Conjunção integrante. Então, nesse caso, vai ser aqui uma conjunção integrante. Show? Show. Então, errado, portanto. Questão 4. Olha lá em cima. Receita de bolo. Receita de bolo. Eu lembro o nosso amigo Isso. Vamos lá, galera. A oração que as suas contas sejam analisadas à luz da estrita legalidade exerce a função de complemento do adjetivo necessário. Veja, é necessário o que? Olha, estou perguntando por alguém que não é verbo. Que as suas contas sejam analisadas à luz da estrita legalidade. Se eu fizer isso, eu erro. É necessário isso. Veja, eu consegui. Se eu conseguir substituir
todo o demais pelo termo is. Então, o que é o que? É uma conjunção integrante. Então, é necessário que as suas contas, conjunção integrante, que inicia uma oração subordinada substantiva, aqui sujeito. Então, oração subordinada substantiva, e agora subjetiva. Ok? Então a oração exerce a função de quê? De sujeito. De sujeito. Beleza? Então é necessário isso, ou isso é necessário. Receita de bolo, portanto, tá aí. Ok? Ok. Então veja, não tem a função de complemento do adjetivo e tem a função de quê? De ser sujeito. Questão última aí na nossa lista, primeira lista, e aí nós trazemos novamente a receita do bolo. Trouxe a receita de bolo, você vai lembrar do isso. Beleza? Então vamos lá. A oração que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português, exerce a função de complemento do vocábulo claro. Aí você vem aqui no claro e se diz o que? Claro que não. Por quê? O claro é verbo? Não, eu vou fazer a pergunta o quê? É claro o quê? Que é gramática. Se eu fizer isso, eu erro. Certo? Porque o claro vai... Claro que ele vai me enganar, porque ele não é verbo. Então eu vou falar assim o quê? É claro... É claro o quê? Claro isso. Ou... Isso... Na forma direta. Isso é claro. Isso é claro. Que ficou um L estranho, né? Um C mais estranho ainda. Isso é claro. Então, exerce a função de complemento do vocábulo claro? Não, exerce a função de que a gramática não é a mesma gramática do português, exerce a função do sujeito. Então vai ser o que? Uma sujeito oracional. Então a questão está incorreta. Beleza, gente? Agora é só praticar essas questões, revisá-las e de tempos em tempos estar repetindo, faz bem para a saúde aí do seu cérebro. Ele vai entender que isso daí é importante para você. Beleza? Um abraço e até breve.